Mais uma vez, boa noite, bom dia se for de manhã, boa tarde se for à noite. Estamos aqui, Herman Vargas e eu, Stallone Ribeiro, para falar sobre o tema que nós convidamos vocês, sobre água. Agora há pouco, nas redes sociais do Facebook, por falta de treinamento e estudo, errei um pouco nas configurações, não consegui transmitir essa tela maravilhosa, lado a lado com o Herman, mas a partir de agora, a gravação permite que você escreva comentários, que você dê sugestões e eu e o Hermas vamos responder a você depois que isso estiver ao vivo nas redes sociais, beleza? Então, vou apresentar para vocês, aqui do meu lado, o Herman Vargas. Seja bem-vindo. Herman, fala um pouquinho para nós do que você faz, quem você é e muito bem-vindo. Prazer conversar contigo. Prazer é meu, Stallone. Prazer é meu estar aqui trocando informação. Eu sou, por formação, geólogo. Eu já estou quase na velha guarda da geologia já. Sou formado lá em Rio Claro, né? Tenho mestrado em engenharia de produção, sou engenheiro de segurança e agora estou desenvolvendo um doutorado em gestão de águas subterrâneas. Eu sempre trabalhei na área ambiental, né? Desde que eu me formei, eu sempre me dediquei a discutir assuntos de planejamento ambiental. Na minha época de recém-formado, era um conceito novo, hoje já está um conceito mais ou menos claro para o pessoal, que é uma visão mais sistêmica, não é uma visão muito objetiva, é uma visão mais sistêmica da relação homem-natureza, né? É uma relação mais da efetivação humana do homem na superfície e no subterrâneo. Legal. E eu estou discutindo bastante a questão da gestão dos recursos subterrâneos, que se relacionam com os recursos superficiais, óbvio, né? E Eu tem vou algum procurar minério demonstrar essa especial? relação. Tem algum minério especial ou é Não, geral? água. Água é A o água grande minério. é o A mais água valioso, né? H2O. Ah, que legal. Na, Ô, na, na, na definição tô ouvindo, pode falar. natural, de estrutura, só não tem estrutura cristalina, mas tem ocorrência natural, tem fórmula química, né? A água tem estrutura cristalina quando está em gelo, ou não? Quando ela está sólida, abaixo Está de em zero gelo. Por grau? isso que Ainda, é um mineral difícil de ser caracterizado, né? Porque ele é em tudo estado ao mesmo sólido tempo, ela né? tem estrutura cristalina. Legal. Ô, Erma, vou colocar na tela a nossa imagem de convite, pode ser? Pode, vamos lá. Então, muita gente perguntou, vai falar sobre o quê, né? Então, é sobre isso aqui, gente. Olha só, né? O Herman Vargas é graduado em Geologia na Unesp, de Rio Claro, mestre em Engenharia de Produção, como ele falou. Ele está fazendo o doutorado dele em hidrogeologia lá na Unesp. Tem muita experiência na área, né, do trabalho dele. E eu, professor da rede estadual, que vocês me conhecem, e quem não conhece, prazer, seja bem-vindo. O nosso tema hoje está aí, ó, bem no meio da tela, Dia do Meio Ambiente, né? Dia 5 de junho, o mundo inteiro celebra essa data especial. E o que mais especial para o meio ambiente, para a natureza, para a vida, do que a água? Então, a água é vida. E o nosso, né, debate vem falar da falta de água na crise e como está a água na pandemia. Porque nós tivemos uma provocação, há um tempo atrás, de relacionar a crise hídrica do Paraná, que o Paraná decretou crise hídrica há alguns dias, né, para a pandemia, agora no mês de final de maio, junho, como, né, conviver com a falta de água e a pandemia ao mesmo tempo. Por isso, nós propomos essa interação. Vamos falar sobre água, de onde ela vem, como ela chega aqui para nós no Paraná, no sul do Brasil ou em qualquer outra cidade, e assim nós vamos partilhar. Herman, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Como conviver? Eu acredito que a convivência é planejamento de uso, né? É você Legal. saber como usar, quando usar, né, esse recurso. Qualquer recurso da natureza, porque ele é um recurso finito. Qualquer coisa que a natureza nos dê, de uma alface ao ar que você respira, ele é finito. Portanto, você tem que saber usar, como, quando usar. É isso aí. Legal.
Herman, eu vou tomar a liberdade, avançando um pouco no assunto, e aí qualquer assunto que você queira comentar pode, né, tomar a palavra. Né? Gente, conversando com o Herman, a gente propôs uma pauta, né, de assuntos, e aí na próxima página já começa. Nós temos falta de água hoje? Uma pergunta muito importante. No Paraná, esses 2, 3 dias foram de chuva, tempo nublado. Então, tá faltando água? Depende de que água você quer. Né? De um modo bem exagerado, água tem de sobra no planeta. Água do oceano, né? Mas dá para beber, dá para irrigar, dá para usar água do oceano para fazer um uso para nossa saúde, como beber num copo, já é difícil, não é verdade? Então a água potável, a água limpa, essa está cada vez mais escassa, seja por poluição, mudança do clima, mudança dos rios. Então, olha a pergunta bem no centro ali, ó. Por que falta água? E aí nós temos uns assuntos principais. O primeiro tá ali, ó, a alta captação. Muita água é usada para muita coisa. Na área rural, na área urbana, nas indústrias, na nossa casa, no lazer. E o consumo, alguns exageram. E aí vem aqui algumas figuras. Consegue ver as figuras, Herman? Tá bem nítido? Tá nítido. Pô, que legal. Então, olha só, né? A água não é infinita na água potável. Por quê? A água potável, ela é pequena porcentagem dela na superfície terrestre. Então, dessa pequena parte que está em rios, lagos e na área rasa do subterrâneo, que o Aaron vai falar depois, né, em detalhes da água subterrânea, 72% de toda a água que a gente usa no Brasil, olha só, vai para as fazendas, vai para o agronegócio, seja para a criação de animais ou para cultivo de plantas. Então, a maior parte da água está na área rural. Ainda bem, né? Para encher nossos alimentos e trazer para a gente essa saúde alimentar. Os outros 28%, olha só, abastecimento urbano e outros usos. E aí temos algumas curiosidades. Aqui no gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, olha só, 72% na área urbana, tá? Os outros 11% nós temos ali que é consumo animal, pecuária, como criação de frangos, criação de suínos, criação de bovinos, para fazer a carne que alguns gostam do churrasquinho, não é verdade? Os 9% é o consumo urbano, principalmente uso doméstico. Os 7% é uso industrial, por exemplo, para fazer a cerveja que alguns bebem, o álcool em gel que tão necessário, e 1% é o consumo rural de residências rurais. Mas e daí? O que tem a ver isso com o nosso dia a dia? Dá uma olhada aqui, olha só. Sem perceber, nós gastamos muita água. Sabe aquela garrafinha de cerveja que você toma de vez em quando? Olha só, para fazer 1 litro de cerveja, 5 litros de água e um pouquinho mais. Então, ó, bebo 1, mas gastou mais 5 para fazer o produto. O arroz doce, o arroz salgado, o nosso alimento básico, né, o arroz e feijão do Brasil, olha só, contando com o cultivo da semente, com a irrigação da fazenda, com o plantio e a colheita, até o processo de colocar na nossa panela, o arroz usa 2.500 litros de água para fazer 1 quilo de arroz. Então é muita água para uma coisa tão simples. Às vezes a gente não percebe, não é verdade? Vamos passar aqui para frente, ó, carne de boi. 1 quilo de picanha, 17.100 litros para fazer isso render. Mas como tudo isso? O boi é pequenininho, não cabe tudo isso nele. Não, não cabe, mas é a grama que ele come, é a ração, é o sangue do boi. Ele demora em média 3 anos para virar churrasco. Então, muita água é usada. Depois compartilhamos essa imagem se vocês quiserem, tá, gente? Na próxima imagem, nós temos o problema da falta de água no Brasil. Olha que legal essa foto aqui, ó, que não é uma foto, né? É um mapa de previsões de chuvas até o dia 19 de março, que foi agora, esses dias. Quer falar, Aaron? Deixa eu só acrescentar uma coisa que você falou. Por favor. Sempre que nós estamos falando em água, você pensa sempre em rio. Rio, lago, mar. Né? Mar é água não potável. Tá? Sim. Eu vou te dar um dado para você ver como nós conhecemos pouco dos nossos recursos naturais. 80% da água potável está onde? Na Água água potável? subterrânea.
Na água potável, na água subterrânea. Nós sempre pensamos que essa água vai estar no rio e no lago. Nananina, essa água está lá embaixo, está na rocha. 80% da água potável é rocha. Só para você ter uma ideia de como nós não conhecemos da gestão dos nossos recursos. Manda ver sobre precipitação aí. Legal, Aaron. Obrigado pela contribuição. E eu falo com meus alunos de vez em quando, né? A água não vai acabar, mas onde ela está pode mudar. E aí vai trazer problemas. Então, olha o Brasil, que é um país, né, abençoado por natureza. Muita gente fala, Deus é brasileiro, por isso abençoou esse país. Mas olha só, a nossa precipitação, que é o total de chuvas, até o dia 19 de março. O que está aqui em marrom quer dizer que choveu abaixo da média. O que está em verde choveu o normal ou acima da média. Olha como a nossa região sul do Brasil está com chuvas abaixo do normal. E por que está chovendo menos? Então, a falta de chuvas é um dos motivos. Claro que a água subterrânea é importante, o Herman vai detalhar daqui a pouco. Mas como que a água entra no subterrâneo? Não é um caminhão-pipa que abastece, não é verdade? É a água das chuvas, o principal, né, manancial da água dos aquíferos, dos lençóis freáticos. E aí nós temos um fenômeno chamado de El Ninho e Laninha. Conseguem ver essa parte? Sim. Olha só que legal. O El Ninho, ele tem um intervalo igualzinho do Laninha, que é em média de 7 em 7 anos. Como assim? A cada 7 anos chove bastante no sul do Brasil. Vamos lembrar de 2013, que choveu tanto no Paraná que alguns rios transbordaram, interditaram pontes, estradas foram proibidas de ter tráfego, de tão cheios que os rios estavam e alagaram tudo? Foi o ano de El Ninho. Agora, 2020, nós temos a sorte de estar vivos, ainda bem, mas nós estamos vivendo um período de Laninha, onde, olha só, chove no norte do Brasil, mas o sul do Brasil, ele tem seca. Então, olha só que legal, 2020, o nosso ano, onde o Brasil chove bem menos do que a média aqui no centro-sul, e é justamente o padrão do Laninha, onde as chuvas menores acontecem no sul do Brasil. Então, acende o alerta. Vai faltar água? Não sei, mas já está chovendo menos. Já está tendo menos água das chuvas chegando no nosso solo, chegando nas nossas, né, terras aqui do sul. Então, como funciona? De onde vem a nossa chuva? Porque Deus manda, o vento ajuda, tem tanta água no mar. Olha só essa figura dos rios voadores, tá, gente? Os famosos rios voadores são correntes de ar carregadas de umidade. E de onde vem essa umidade? Ela vem do sol, que pelo calor faz a água do oceano do Atlântico Norte evaporar, aqui perto da linha do Equador. Esse vapor é empurrado pelos ventos alísios em direção ao continente da América do Sul. E aí, juntando o calor do sol e a grande floresta que está aqui, que é a floresta amazônica, que funciona como uma bomba de água, tirando água do subsolo pelas raízes, passando pelo caule, galhos, folhas, e faz a fotossíntese, e a árvore cresce, e ela libera água na atmosfera. Então, juntamos as nuvens, empurradas pelos ventos, e a evapotranspiração, que é empurrada pelas árvores do subsolo para a atmosfera. Mas aqui no oeste da América do Sul, nós temos uma cordilheira, que é a Cordilheira dos Andes, a segunda maior cadeia de montanhas do mundo. O que ela faz? Ela curva os ventos em direção ao centro-sul da América. E aí, esse grande volume de nuvens que são empurradas pelos ventos do Oceano Atlântico até o centro-norte da América do Sul, fazem essa curva e viram um corredor de nuvens, uma avenida de nuvens. Mas não é um carro, então, água correndo em grande quantidade, vamos colocar o apelido carinhoso, rios voadores, porque passam pelo céu. E olha só, região de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, até Argentina, Paraguai e Uruguai recebem essas chuvas. Legal, né? Olha que a natureza abençoa a gente.
se a gente comparar com outras áreas do planeta, da África, aqui no oeste da América do Sul, que é a região do Chile, são áreas, como também no deserto australiano, lá na Austrália, terra do canguru, são áreas desertas. Nós estamos aqui num oásis, porque se não fossem os rios voadores, nossa região centro-sul do Brasil também ia ser seca, deserta. Então, esse sistema natural que funciona com evapotranspiração da floresta, evaporação das águas oceânicas empurrada pelos ventos alísios, fazendo a curva na Cordilheira dos Andes, chegando para nós como chuva abençoada, elas têm um funcionamento muito bem encaixado. Mas e se tirar uma peça? O que acontece? A engrenagem pifa, não é verdade? Tudo bem, Herman? A linguagem bem simples para facilitar o entendimento, tá? O sistema não funciona. Isso. Imagine um carro, se eu tiro um pneu, ele não vai andar. Ah, mas tem um step. Não, o pneu no asfalto. O step está lá reservado. Imagine, né, uma moto com uma roda só. Não é mais difícil andar? Então, esse mecanismo dos rios voadores depende de várias coisas. A primeira é o calor do sol, que por enquanto está mantido, ninguém vai tirar ele, eu acho que não tem como desligar o sol. A água do oceano também é abundante, não tem como acabar com ela de repente, então a evaporação das águas oceânicas está garantida. A Cordilheira dos Andes, que condiz, né, que conduz as nossas nuvens para o centro-sul do Brasil, também é monstruosa de grande, não tem como tirar ela ali do oeste da América do Sul. Então, qual seria a peça que estão tirando e estão atrapalhando nossa engrenagem de natureza? É a floresta. E aí, não sei se dá para ver à direita, eu vou erguer aqui a tela das duas cabecinhas. Olha só, a Amazônia, que é a nossa maior floresta do mundo, que está no Brasil e em vários países vizinhos, ela sofre um processo de desmatamento. Está vendo essa mancha vermelha? Consegue acompanhar, Herman? Mancha vermelha? É a área de expansão do desmatamento. Então, cada ano que passa, o desmatamento avança na Amazônia. Olha a previsão para 2050, se nós não fizermos nada. A floresta vai ser praticamente acabada. Vai sobrar um ou dois pedacinhos, e nós não queremos isso. Porque cada árvore que você tira da Amazônia, a pesquisa indica 400 litros de água que deixam de ser jogados para a atmosfera por dia. É uma caixa d'água. Imagine. E o que vem causando desmatamento? São várias coisas. É avanço do roubo de madeira, é uma das formas, né, o desmatamento madeireiro. Outra forma, expansão da agricultura, expansão principalmente do soja para vender, para exportar. Corta a floresta, vende a madeira boa, a madeira ruim, botam fogo, queimar a madeira ruim. Alguns vendem para carvoarias, outros descartam como lixo. Depois, soja. O terceiro motivo é pecuária. Sabe aquela picanha, aquele churrasquinho? Então, muito do gado bovino brasileiro tem origem nas terras do Rio Grande do Sul, das Coxilhas, dos Pampas, do interior aqui do oeste, né, do Brasil, Paraná, Mato Grosso, mas hoje a área brasileira que mais cresce em pecuária agressiva à natureza é a região da Amazônia. Então, muita gente vem cortando floresta para vender madeira boa e abrir a pastagem. E aí, o governo não faz nada? Nós temos o que o governo deveria fazer. Combater esse desmatamento, dar multa para esses empresários ou fazendeiros que estão fazendo grilagem, estão roubando a terra da Amazônia para aumentar a sua fazenda, aumentar o seu rebanho, aumentar o seu lucro. E já pensou se 10, 15 boi a mais lá numa fazenda da Amazônia pode acabar com a nossa água aqui no Paraná? É esse o nosso tema. Ah, nada a ver isso. Não, tem tudo a ver, porque o sistema é interligado. Não é cada pedaço seu sozinho. Então, nós estamos vendo aí alguns ministros querendo passar com a boiada inteira, enquanto a coronavírus, né, toma frente da pandemia mundial, rouba a atenção da mídia. Não podemos deixar esse alerta se apagar. Precisamos fazer pressão nos governos, dos municípios,
dos estados e também no governo federal para proteger a nossa floresta, que é a nossa fonte de água. E água é vida. Nós estamos vendo, olha só, lembra que essa média abaixo do normal tem a ver com laninha, mas também tem a ver com o desmatamento crescente. Quanto mais o desmatamento avança, menos água os rios voadores trazem para nós. Nós estamos fechando a torneira da natureza com o desmatamento ganancioso de alguns. Então, precisamos tomar cuidado. Vou avançar para a próxima página, tá? Olha só, qual a solução então? É usar com moderação. Usar água com moderação seria não deixar a torneira aberta enquanto você escova os dentes, não tomar aquele banho de meia hora, 40 minutos, enquanto a água está quentinha, com medo de sair porque o inverno está chegando e está friozinho lá fora, não ficar lavando calçado com a mangueira aberta, desperdiçando, né, milhares de litros de água. Mas tem uma solução que alguns estão agressivamente avançando, que seria captar águas subterrâneas, não é verdade, Erma? E agora eu vou encerrar a minha apresentação e deixar você fazer a sua, porque as águas subterrâneas, elas são 80% da água potável, como você disse, mas elas não estão livres para captura, não é verdade? Vamos ver agora, né, o Herman fazer a apresentação dele. A água subterrânea, ela está dentro desse sistema que você falou. Eu posso dizer assim, ela é o andar de baixo desse sistema que você falou, né? Evaporação das águas de oceano, vem pelo ar, através das correntes, cadeia andina e chega até nós aqui. Então, você consegue colocar aquele meu Você consegue, tá liberado. Se você quiser, tá? Nossa Tá. Senhora. Agora no Zoom nós conseguimos. Lá no Facebook nós tivemos o azar da minha ignorância tecnológica. Mas aqui no... e a minha ignorância, cara? Nada, a sua tá ótima. Ignorância, cara. A água subterrânea, ela faz parte desse sistema, né? Sim. Pronto, tá aqui. Aí, que legal. Estamos vendo tudo certinho. É um sistema desconhecido, tá? Deixa eu colocar aqui. É um sistema desconhecido. E é um sistema talvez até mais importante que o da água superficial. Eu vou tentar explicar por que eu estou falando isso, né? Por favor. Primeiro, eu falei que 80% da água potável está na água subterrânea. Mas espera aí, água do mar você não bebe, ok? Água de gelo você também não bebe, e a geleira tem muita água, né? Então sobra a água subterrânea e a água superficial, tá? A água subterrânea é mais ou menos 80% disso que sobra. A água dos rios e lagos está em torno de uns 15%, mais ou menos, tá? Então, nós temos que partir sempre de legislação, né? Sociedade democrática de direito, legislação, Constituição. O que a Constituição fala? São bens da União os rios transfronteiriços, tá? Rios que banhem mais de um estado, rios que banhem outros países. E ela falou que são bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas, as minas, ou seja, quem manda nas águas superficiais é o Estado. Ok? Legal. Começou daí. Aí você fala, peraí, como é que funciona esse negócio? Aquilo que você explicou está aqui na telinha direita. Está chovendo ali na cadeia andina, está infiltrando pelo solo. Tá? Então, a água subterrânea ela não consegue obedecer isso. Ela não consegue obedecer essa lógica que nós falamos dos rios. Por quê? Ela é uma água que infiltra, e aqui, então ela infiltra dentro do limite do município, ela infiltra dentro do limite do estado e ela infiltra e vai no limite internacional. É a questão do aquífero Guarani, tá? Legal. Que vai desaguar, infiltra aqui
Ribeirão Preto, Botucatu, Bauru e vai desaguar lá na Argentina, no Chaco. Né? É a questão do aquífero, por exemplo, do Serra Geral, que é onde nós estamos. Cianorte já não pega, Cianorte já pega o Arenito Caiuá, o aquífero Caiuá, mas Maringá pega uma água que está infiltrando na divisa de São Paulo com o Paraná. Então, nós temos fluxos internos aos aquíferos. Aquífero é pacote de rocha que contém água, que transcendem a esse limite da lei. Isso nós temos que tomar cuidado. Por isso é que eu brinquei com você. Nós não sabemos direito o que nós temos na mão. Tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa bastante interessante vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Uma outra coisa interessante é aonde ocorre a interação do rio com as águas subterrâneas. Normalmente, a água infiltra pelo solo e vai alimentar o rio. Então, uma perguntinha bastante simples. Quando chove, para onde vai a água da chuva? Muito boa. Vai para o rio. Uma parte vai para o rio, né? Ah, parou de chover. Por que o rio tem água? Porque onde está a reserva de água do rio, né? Exatamente. A água do lençol freático é a água que está alimentando o rio. Sim. Eu vou chamar isso de fluxo de base do rio. Então, a água subterrânea, ela tem uma propriedade de ser fluxo de base para o rio e de ser fluxo para um outro rio. Por exemplo, a água subterrânea, que é fluxo do córrego Miringuaba aqui, não é a mesma água que é fluxo do rio Paraná, por exemplo. Ou que é fluxo do rio de vocês aí. Diz o nome de um rio famoso aí em Cianorte. Aqui, o rio do Índio e o rio Ligeiro, que fazem fronteira nos dois lados de Cianorte. Mas o cara travou. Opa, conseguiu ouvir? Ligeiro. Não é a mesma água. Sim. São fluxos diferentes. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos esses fluxos. Né? Então, eu avancei exatamente para mostrar isso aqui para vocês. O divisor de águas, todo mundo sabe o que é o alto do morro. Né? Esta área infiltra, então eu vou chamar a área de carga da água subterrânea, a área de recarga. Tá? E essa área, essa infiltração nesta área de recarga vai alimentar as nascentes, as fontes e os rios que têm água perene. Ah, mas e os rios temporários também. Ok? Então, eu tenho diferentes campos de fluxo. E isso nós não conhecemos. E aí vem minha grande discussão. Né? Nós temos uma área de recarga de aquíferos mais profundos. Não estou falando daquele pocinho caipira que a gente está acostumado. Aquilo é lençol freático, aquilo é água de chuva. É o poço de corda, né? Poço de corda, isso. É água de chuva. Eu estou falando de águas que se infiltraram há décadas, há séculos, que nós estamos usando. Tá? Então, eu vou chamar de aquífero aquela camada rochosa que contém água. Ok? Aí, em Cianorte, a água vai estar entre os grãozinhos da areia que você está pisando. É este tipo de aquífero aqui embaixo. A água passa entre um grãozinho de areia e outro e vai caminhando numa direção de fluxo maior de altitude menor para de altitude maior para altitude menor, tá? Mas aqui no basalto, aqui em Maringá, é completamente diferente, porque você já viu basalto ser poroso? Não, ele é maciço, né? Basalto é maciço. Mas aonde que está essa água?
Meu amigo, falando no racho, né? Está no racho desta rocha. Está na fratura e no falhamento, Sim. sendo mais técnico. E essas Então, fraturas são naturais? Acontece com o tempo ou foi o terremoto antigo que fez? tanto faz. Onde Existem teve... fraturas que vêm de movimentação tectônica de séculos atrás. Existem fraturas que a própria cidade provoca. Você imagine aqui nessa avenida enorme que é Horácio Racanelli, esse monte de prédio, qual é o peso que a rocha está suportando? Muito. Ao longo dos anos, décadas, vai provocar uma acomodação nessa rocha. Óbvio que vai. Né? Então, isso também precisa ser calculado. Por quê? Porque quando a água estava aqui, ó, nesta fratura, ela estava sob pressão. Quando você tira, você alivia a pressão. E E aí, pode haver problemas de acomodamento das fundações. Isso é estudado numa disciplina que a gente chama de geotecnia, né? Que é a ligação da engenharia com a hidrogeologia. Mas para não ser muito complicado. Veja, existem vários tipos de jazimentos de água. Por isso que poço tubular não é matéria para engenheiro civil, ou engenheiro agrônomo, ou engenheiro químico. É uma matéria para geólogo, porque eu tenho que ver a interação da rocha com essa água. Essa é uma característica dessa área bastante interessante. Tá? Então, só para ter ideias, então, aquíferos porosos são os amarelinhos. Olha, o Brasil é mais ou menos. Olha aqui o Nordeste. Por que será que o Nordeste é seco? Porque ele tem aquífero fraturado, que tem muito água. Por que a nossa região é muito boa ali, ó, lá, Goiás, Poço? Porque são aquíferos granulares no subsolo. Né? Então, essa interação, como é que ocorre essa interação? Eu tenho um pequeno gráfico aqui que não é para ninguém assustar. O azulzinho é o escoamento do rio, é a vazão do rio. Notem que chove, aumenta, seca, chove, ó, desceu, choveu. Notem esse vermelho, eu vou chamar de escoamento de base, que é aquele da água subterrânea que joga por baixo do rio. O vermelho é a água subterrânea jogando água no rio. O azul é a água que a chuva joga no rio. Olha que coisa maravilhosa. Choveu, encheu de água. Olha aqui. O rio vive da água subterrânea. Choveu. O rio choveu. O rio choveu. Olha a nossa seca aqui. Hoje nós estamos passando por isso aqui. O que está acontecendo? Não choveu e eu estou me utilizando da água subterrânea. E eu tenho aqui embaixo uma vazão de referência, que é uma vazão média para a bacia hidrográfica. Ok? Vocês estão vendo a importância dos estudos de hidrogeologia. Diga lá, meu querido. ô Herman, eu vi aí no seu desenho, né? Desculpa, no seu gráfico, linguagem minha aqui, inadequada, né? Quando chove, o azul cresce, né? Então o Isso. rio pode transbordar, por exemplo. Sim, sim. E quando para de chover por muito tempo, como está no círculo ali à direita, aí o rio pode secar. Se não tiver água subterrânea, não é Exatamente. verdade? E Sim. esse monte de prédios, sítios, furando poços, podem fazer a seca acelerar, ficar antes ainda? Deixa eu vou chegar lá. Sim, Ah, sim. que Aqui, medo. ó. É isso aqui, ó. Olha aqui, você pode notar que você tem duas curvas em vermelho. Né? Choveu, secou, desceu. Desceu, a primeira curvinha vermelha é água subterrânea, jogando água para dentro da bacia hidrográfica. O que acontece? O cara vai furando poço, esse nível vai baixando. Esse nível vai baixando e chega aqui. O que acontece? Comprometimento da vazão.
eu não consigo mais chegar na vazão de base, do escoamento de base para alimentar o rio. O rio seca. É o que está acontecendo na represa lá em Curitiba. Falta Né? bastante chuva, né? Então o nível de base está População bem está baixo. passando. Isso. Falta chuva. Usando a água subterrânea, eu retiro essa água do escoamento de base, que seria a primeira linha vermelha, migro para a segunda linha vermelha, ou seja, eu comprometo o volume de explotação, tá? Não é exploração. Explorar é procurar. Explotar é retirar economicamente. Eu comprometo a vazão que eu posso tirar do rio. E tem uma vazão sustentável? Tem como controlar isso? Oh, que sintonia nossa, hein? Que legal. Existem estudos, tá? Mas uma das minhas lutas técnicas é exatamente provar que existe essa necessidade de um melhor e maior estudo e reconhecimento. Porque nós estamos acostumados só a falar de água superficial, é só o rio que interessa. E, na verdade, é o sistema todo. Você começou com o clima, com morfologia de terreno, com temperatura, com vento, chegou na água e eu estou acrescentando isso. A água subterrânea tem importância estratégica. É sobrevivência do ser humano na superfície do planeta. Não é a água superficial. A água superficial você usa hoje. A água subterrânea você vai usar daqui um século. Por isso que ela é estratégica. A demanda por água subterrânea é cada vez maior, porque ela vai complementar o sistema público de abastecimento. Aqui em Maringá, chuta quantos poços você acha que tem legalizados, ou seja, com outorga dada pelo Instituto de Águas e Terras. Chuta. Seriam dos prédios, talvez, uns 2, 3 mil? Ah, acertou. É isso Pô, aí mesmo. Nós estamos na casa de 1.500 a 2.000. Parabéns. mas e os que não estão dentro da lei? Aí nós nem Aí sabemos em quantos são, né? Cianorte, meu querido, aí em Cianorte, legalizados, porque a outorga é um instrumento de legislação que deixa você usar essa água. Lembra quando eu mostrei na Constituição? O Sim. Estado é responsável por deixar você usar. Por quê? Porque a água é pública. Né? Ela desempenha um importante papel no desenvolvimento socioeconômico. Okay? Ela é abastecimento público. Então, o Estado tem que deixar. Você imagina 1.500 poços tirando água da cidade de Maringá, num aquífero que eu disse para você que tem muito pouca água, muito menos do que vocês têm aí. Né? A água subterrânea tem um alcance social enorme, porque ela é usada na agricultura, você falou, ela é usada na indústria, foi o que você falou. Tá? E nós temos poucos estudos, nós temos pouca legislação para gerenciar essa água. Né? Só para você ter uma ideia, e agora eu estou falando de recurso hídrico, estou falando de tudo. Né? Como é que eu gerencio isso? Eu tenho que ter um sistema, porque a de qualidade e quantidade tem que estar juntos. Eu tenho que integrar com gestão ambiental em todos os níveis, nível federal, nível estadual e nível municipal. Eu tenho uma diversidade de culturas, de regiões, de modo de usar. Eu tenho diversos planos de saneamento, plano de recurso hídrico, plano diretor, plano de desenvolvimento regional, plano de desenvolvimento do Estado. Eu tenho uma questão importante, o uso do solo, que é de dever do município, saneamento é de dever do município, saúde é de dever do município. Tá? Eu tenho uma articulação enorme da água subterrânea em todos esses planos. Herman, deixa eu fazer uma pergunta. Então, aquela dica de fechar a torneira é muito importante, mas sozinha não resolve, né? A falta de água é muito mais complexa e depende muito mais dos governos também. A falta de água depende muito mais de quem usa a água. É lógico que é do governo, eu te entendo, porque a legislação, né, a base, a organização da sociedade vem da lei que vem do Estado. Tudo bem.
Só que as pessoas precisam ter educação também. Isso, E desperdício o não pode Estado, acontecer. e mais atualmente, o que eu mais acredito é que o município tem essa característica de legislar sobre água subterrânea. Lá no início, eu falei que o Estado é que mandava. Ótimo, o Estado manda, o Estado faz política. Mas quem gerencia? Quem conhece o local aonde anda? Quem conhece o Zé da esquina? Os Quem municípios, conhece né? o povo do Paraná? Se você vier aqui em Maringá, você não conhece. Se eu for aí para Cianorte, eu não conheço. É o município. É o ponto aonde você usa. Então, o município, por ter características de planejamento de uso do solo, saúde da população e saneamento, né? Quem manda no saneamento não é o Estado, é o município, ok? Tem que gerenciar a água subterrânea. E eu digo gerenciar, eu não digo mandar. Quem manda é o Estado. Nós temos que coletar dados e dizer se o uso está de acordo com a legislação, né? Por isso que eu coloquei o Paraná aqui. O Paraná, olha, o verde é o Serra Geral. O verde, só para a gente ter uma ideia, é este aquífero fraturado. É o de basalto, né? É Da o de terra roxa, basalto. né? Você está no verdinho clarinho aqui, ó, eu estou apontando você por aqui. Isso. O cinza também são sedimentos, mas tem baixíssima vazão. E aqui é uma bagunça enorme de granitos e outros tipos de rocha que são fraturados. Ou seja, nós temos um estado eminentemente agrícola, um estado maravilhoso que não gerencia a pouca água que tem, a pouca água subterrânea que tem. Nós não somos igual ao Mato Grosso, que areia para tudo quanto é lado. Aonde você fura tem água. Aqui não, aqui tem que estudar, aqui tem que ter gerenciamento. Só para você ver, um colega da Federal, ele dividiu o Serra Geral em 4 grandes compartimentos. Só para você ter uma ideia. Uma coisa, como que você faz um poço? Olha, se for Como de que você faz? sítio, é no Rapaz, braço, né? mas tem norma. Scaloni, tem lei para isso e ninguém contrata o profissional. A tradição vem Um multiplicando os geólogo, um erros, né? engenheiro de Minas, para orientar, porque é do município. Nossa, se você pegar esse projetinho de poço aqui e for ver aí em Cianorte, você vai começar a ter dor de barriga. Só de pensar que não está nada parecido. Nós temos norma para isso, norma técnica para isso. Aí os geólogos, os geólogos, vão saber essa norma. Aonde que na legislação de uso do solo tem proteção de área de recarga de poço em Cianorte, no plano diretor? Nossa. Aonde que na lei de construções, como você faz um prédio? Né? Aonde que está como você faz um poço? Não tem. Né? Então, veja, norma para poço. Né? Só para você ter uma ideia de Maringá, eu provoquei você em Maringá, deixa eu trazer você daqui para cá. Só para você ter uma ideia. Essas setinhas aqui são falhamentos. Tá? Onde cruza falhamento, eu mapeei. Tá? Então, ó, um cruzamento de 1 a 2, tal, de 4 a 5. Tá? Esses mais vermelhinhos aqui. Ou seja, onde tem mais cruzamento, tem mais oportunidade de ter água. Tá? Então, São eu mapeei fraturas maiores ou só encontros mais numerosos? encontros mais numerosos. Ah, legal. Tá? Porque eu vou ter mais probabilidade de encontrar água aí. Sim. E aí eu tenho isso aqui. Só para você ter uma ideia. Ó, esse tamanhozinho é 150 metros, ou seja, é um quarteirão. Ó, aqui eu tenho uma rua, aqui eu tenho outra rua. Ok? Sim. Olha quantos poços tem no mesmo quarteirão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase 10. Você acha que um não está roubando água do outro? No Você não acha subterrâneo, que com 2 certeza. poços não dariam conta para todo mundo aqui?
Isso sem contar que, pela nova legislação, todos eles vão pagar pelo uso da água, né? A outorga pressupõe isso. Quem é que vai dizer para o Estado que você está obedecendo a regrinha de outorga? O município. O Falta município tem que... fiscalização e organização, né? Exatamente. Porque a realidade local é reconhecida pelo município, não é pelo Estado. O Estado faz a política, o Estado dá o uso da água, ele cobra pela outorga, ele faz o banco de dados. Quem coleta o dado, quem conhece o Zezinho da esquina que usa o poço, o município. Então, só para você ver, né, você imagine em questão de fundações de prédios. Né? Isso aqui está no centro de Maringá. Esse aqui, ó, este aqui está no centro de Maringá. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema que nós não estamos tomando conta. Né? A gestão de água subterrânea pelo município é premente. É uma das coisas mais importantes relacionadas à quantidade e qualidade. Espera aí, qualidade de água, eu estou falando de saúde. Quando eu loco um poço, eu estou falando de uso do solo, porque eu tenho que locar um poço e eu tenho que prever uma área de proteção desse poço. A área de proteção, saúde. Quando eu pego água, eu estou falando de saneamento. As 3 premissas básicas de gestão do município: uso do solo, saúde e saneamento. É uma pirâmide, se completa, né? Exatamente. Então, é uma chamada de atenção, né, nas autoridades e principalmente nos arquitetos que fazem plano diretor. Né? Eles estão acostumados a discutir o urbanismo, as formas e as funções, e não estão discutindo o subterrâneo, que é o fornecimento de água de qualidade para essa população, que vai impactar no aumento de zona urbana, na zona de expansão urbana, nas áreas industriais. Né? Eu estou Legal. cansado de ver locação de área industrial onde não tem como fazer poço, ou o poço dá muito pouca água. E aí a indústria Inviabiliza. inviabiliza e vende. Né? E o município fica sem. Perde emprego, perde arrecadação, às Perde vezes, por arrecadação, perde... mudar o lado da cidade poderia resolver esse problema, né? Ô, Herman, deixa eu fazer Exatamente. uma pergunta assim, para resumir então, para não ter falta de água no futuro e nem agora, é urgente uma legislação que regulamente nos municípios ou já existe? Os municípios é que não fazem? Não existe. As Então, águas subterrâneas pararam na outorga do Estado. Né? O município devia tomar para si, não outorga, não é política, é o o gerenciamento, né? a gestão, gerar dados. E aí Sim. eu falo, olha, o uso do solo pode, não pode. Olha, aqui está contaminado, saúde, não pode. Aqui não tem água, saneamento nós vamos ter que trazer do rio. Aqui tem esgoto, cuidado porque tem água subterrânea, não pode, o esgoto não pode estar vazando. Tem um estudo em São Paulo que mais de 40% da água subterrânea vem de vazamento da rede de distribuição de água. Você acredita nisso? Que pena, né? Gasta tanto para tratar e perde Gasta quase a tanto. metade. É exatamente isso que o pessoal fala. Você gasta para tratar e dá para quem não paga o tratamento, porque hoje o poço não paga. Sim. Eles pagam só a licença documental, mas o Sim, uso em si é quase zero, que eles não, pagam zero, né? zero, zero. Na outorga, vem, na lei, outorga é lei, quem Sim. assina é o secretário, só para você ter uma ideia. Vem, você Estadual, tem né? que colocar no seu poço um medidor de vazão e um medidor de horas de funcionamento, um hidrômetro e um orímetro. Vai aí em Cianorte, vê se algum poço outorgado tem isso. E Vê mesmo que se tiver, alguém... quem fiscaliza eles, né? Ninguém. Ninguém. Então, às Por vezes isso ele que eu tem, mas falo que não sabe medir. o município tinha que fiscalizar. Essa é a função do município. Fiscalizar se está sendo usado, se não está, né? E orientar o Estado na sua política, na sua Sim. outorga. Aí o Estado manda. Então, eu acredito que no plano diretor
tem que haver um capítulo só sobre águas subterrâneas e as características dessa água para o desenvolvimento. Eu acredito que nós temos a lei de... Qual é aquela legislação que fala sobre construções no município? Me fugiu Código o de nome. obras. Código de obras, né? No Código de obras, nós devemos ter um capítulo de poços tubulares. E aí você vai me permitir, um poço artesiano é um poço que exibe um fenômeno de pressão. O poço que nós conhecemos não é um tubo, então é tubular, poço tubular. O artesianismo é um fenômeno de pressão. Tá? E Aí, numa outra se, live, a gente conta essa historinha. e se mudar, em vez de poços, colocar águas subterrâneas no plano diretor, não dá para abranger área rural também? Lógico, mas o plano diretor também abrange a área rural. Esse é um grande erro de quem trabalha com urbanismo. Né? E eles concentram só a cidade, né? Exatamente. E É, não. Né? E não. não Então, deveria ser. Ô, dentro do Herman, plano diretor, nós, devia haver um capítulo. tranquilo. No Nós plano estamos quase geral. uma hora já de live. Vamos partir para o encerramento. Você quer comentar algum destaque a mais? Eu acho que esse aí é o seu último slide, né? Meu último slide, eu encerro falando isso. Na legislação municipal tem que contemplar o estudo de águas subterrâneas. Legal. Né? Eu vou pedir para você fechar o compartilhamento para a gente ficar maior na tela e aí dar a despedida de uma forma mais oficial, né? Aqui. Legal. Aí, estamos maiores agora. Então, Herman, eu queria agradecer muito a sua colaboração, a sua aula fantástica, né? Eu tenho certeza que foram aí vários anos de pesquisa e acúmulo de informações para resumir agora nesses 40 minutos. Então, claro que quem quiser pode procurar, que vai ter muito mais informações. E agora, 2020, fica a provocação. É ano de eleições, não é verdade? Não sabemos a data certa. Tô sem máscara porque tô em casa, o Erma também, mas previna-se. Dois. Agora, candidatos a prefeitos, vereadores e todos os partidos políticos procurem regulamentar os municípios, o uso das águas subterrâneas. Não é verdade, Erma? Opa! Procurem dar o poder que o município tem. O município tem um poder enorme que nós não usamos, né? Ou somos levados a não usar, que é diferente, mas dá na mesma. O vereador tem que ocupar o seu lugar na sociedade de representante. O munícipe tem que ocupar o seu lugar nos conselhos, exigindo políticas, né? Exigindo direitos. Só para finalizar, então, tem alguns vereadores, né, que são ouvintes muito ativos e propõem leis, propõem projetos, propõem indicações baseados na participação do cidadão comum de verdade. Então, se você que é cidadão comum, como eu e o Herman, homem, mulher, jovem, criança, idoso, conversa com o seu vereador e pergunta: e aí, político, nós temos um plano de gestão para as águas subterrâneas na nossa cidade? Se ele levar um susto, você fala: vai lá ver a live do Herman, vai lá ver a live do Stallone. Eles falaram, eles mostram o caminho. Beleza? Com certeza. Tranquilo. Ação política e ciência. Né? Ação na sociedade e números e ciência. Nós não podemos esquecer do estudo científico e da ação política. Eu acho Isso. que são dois nortes fantásticos que daqui para frente, nesse novo normal, né, que todo mundo está falando, nós vamos ter que perseguir. Legal. Pessoal, Um prazer. escrevam suas perguntas, escrevam seus comentários, que quando a gente tiver um tempinho, hoje não, porque já são 8 da noite, vamos jantar, cuidar da família. Mas vamos dar resposta para vocês sim, tá? E aí vão indicar artigos, vamos indicar links, vamos indicar sites do governo para você melhorar a sua informação. E mande dicas também de novos assuntos. Se esse foi bom para você, quem sabe outros assuntos também te interessam, e aí o Herman, eu ou outro convidado vem trazer informações, beleza? Herman, muito obrigado pela sua presença. Vou deixar você dar um tchau especial agora. Vai lá, capricha. Tchau especial. Acho que eu já falei demais, né? Nada, Nós estamos à tranquilo. disposição para tirar qualquer dúvida, debater, né? O vereador ou o prefeito, enfim, quem quiser aprofundar nisso, tem o máximo prazer em estar dando toda a informação.
Obrigado, obrigado, Stallone. E vamos. E nós estamos combinando outras lives, viu, gente? Com outros Isso. assuntos. Se vocês tiverem algum assunto que queira que a gente desenvolva, pode falar com o Stallone que a gente monta uma live com mais pessoas, mais especialistas e vamos debater. E a próxima, Herman, eu quero já dominar a tecnologia e fazer ao vivo de verdade, porque o nosso acidente agora há pouco de não dominar a tecnologia não permitiu ao vivo, mas já já esse vídeo vai estar online. Pessoal, muito obrigado. Herman, eu vou encerrar a gravação e até mais.